noite, sejam todos bem-vindos, meus irmãos, ao nosso encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Convidamos neste momento a uma prece, buscando todos o Divino Amigo e Mestre Jesus, onde vamos com os corações rogar a sua assistência, o seu amparo, a sua proteção. Ajuda-nos, ó amigo querido, para que possamos compreender a mensagem de amor e libertação, para que possamos neste momento nos fortalecermos em Ti. E é contigo, Jesus, que vamos iniciando o nosso encontro. E assim vamos convidando a nossa irmã Bianca de Nóbrega para falar do tema Fora da caridade não há salvação. Olá, boa noite, meus amigos, que nós estejamos aqui neste encontro abençoados com as luzes do Mestre Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15, itens 1 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre fora da caridade não há salvação. E aí esse capítulo ele tem início com a passagem de Jesus, na qual ele estava explicando que quando o Filho do Homem vier, ele olhará a sua nação, e separará de um lado as suas ovelhas e do lado esquerdo seus cabritos. E do lado direito ele vai falar: vinde a mim, para aquelas pessoas que lá estão, para possuir o reino que vos foi preparado. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão do lado direito, Jesus teve fome e aquelas pessoas deram de comer a ele. Jesus teve sede e aquelas pessoas deram de beber. Jesus teve necessidade de abrigo e aquelas pessoas o abrigaram. Jesus esteve nu e aquelas pessoas o vestiram. Jesus esteve doente e aquelas pessoas foram visitar ele. Jesus esteve na prisão e aquelas pessoas foram ver Jesus. E então esses irmãos que estão à direita de Jesus, eles perguntam a Jesus quando eles fizeram todas as coisas que Jesus está dizendo que eles efetivamente fizeram. E Jesus responde que todas as vezes que eles tiveram essa atitude com um irmão nosso, com o irmão deles, era para ele, Jesus, que eles estavam fazendo. E em seguida, aqueles que estavam à esquerda do Filho do Homem, eles foram separados e jogados no fogo do inferno. Pois, segundo a fala de Jesus, aqueles que estavam à sua direita viram Jesus com fome e não deram comida para ele. Viram Jesus com sede e não deram bebida para ele. Viram Jesus com necessidade de abrigo e não o abrigou. E viram Jesus nu e não deram roupa para ele vestir. Viram Jesus doente e ninguém foi visitá-lo. Viram Jesus na prisão e também ninguém foi vê-lo. Então os espíritos que estão à esquerda de Jesus também fazem a mesma pergunta para ele. Eles falam: quando que nós deixamos de fazer tudo isso que você, Filho do Homem, diz que nós deixamos de fazer? Ao que Jesus responde que quando eles deixaram de fazer tudo isso aos pequeninos, aos necessitados, eles deixaram de fazer ao próprio Filho do Homem. Então, depois dessa explicação, quando Jesus estava explicando, essa parte bíblica, veio um senhor da lei e fez a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde a ele com duas perguntas. Primeiro ele pergunta: o que está escrito nas leis? E depois ele pergunta: como você lê? E aí o Senhor responde: amar ao vosso Deus com todo o vosso coração, vossa alma e com todas as vossas forças e vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus diz a esse senhor da lei:
Muito bem, fazei isso e tereis a vida eterna. Só que esse senhor das leis, ele não se deu por satisfeito. Ele perguntou a Jesus: quem é o nosso próximo? E Jesus respondeu com o seguinte ensinamento. Ele começou a dizer que certa vez um homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele foi parar na mão de ladrões. Esses ladrões o despojaram, cobriram ele de feridas e deixaram ele semi-morto. Eis que nesse caminho estava passando um sacerdote e, tendo notado aquele rapaz semi-morto, naquela situação, ele passou bem longe dele. E aí, posteriormente, um levita que também vinha passando, ele teve a mesma conduta do sacerdote. Ele passou bem longe daquele irmão que estava precisando de ajuda, que estava em agonia. Mas aí, um samaritano que passava também por esse caminho, ele vendo aquele homem agonizante, precisando do auxílio, ele se comoveu com aquele homem. Ele foi até aquele homem, ele passou azeite e vinho em suas feridas, enfaixou as feridas daquele homem, colocou o homem desconhecido em cima do seu cavalo e levou o homem até uma estalagem e lá ele cuidou daquele homem. E no dia seguinte, ele deixou para o dono da estalagem moedas e disse para ele cuidar daquele homem e que na volta, quando aquele samaritano estivesse passando novamente por aquela estalagem, ele restituiria ao dono da estalagem tudo o que aquele homem desconhecido gastou. E depois que Jesus falou isso para aquele senhor da lei, Jesus perguntou para ele: qual dos três parece ser o mais próximo daquele irmão que estava agonizante? E o senhor da lei responde: aquele que usou a misericórdia para com aquele irmão agonizante. E Jesus responde: e depois e fazei o mesmo. E tudo isso que eu contei aqui para vocês está em Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Então, bem, esses trechos, da vida e dos ensinamentos de Jesus, eles têm tanto a nos ensinar sobre a sua doutrina de amor e de caridade. Mas, primeiramente, é preciso a gente dizer uma coisa, pontuar uma coisa, Lá naquele início, quando Jesus explica para nós que chegará o dia em que o Filho do Homem separará os espíritos à sua direita e à sua esquerda, e que os espíritos da direita serão dignos da vida eterna, e que os da esquerda serão jogados ao fogo do inferno, Jesus aqui, ele não está se referindo ao dia de um juízo final. É importante esclarecer isso, que a doutrina espírita, ela traz para nós as luzes, a essa passagem, que os espíritos de altíssima envergadura, eles nos dizem que esse juízo, esse valor sobre as pessoas, ele acontece sempre, a cada encarnação e reencarnação dos espíritos, nos infinitos globos celestes. E mais ainda, na obra de Kardec, na Gênese, ele compila, que nas grandes migrações e emigrações dos espíritos entre os globos celestes, acontece sempre essa distinção, daqueles espíritos que estão caminhando com a evolução do globo que eles habitam, e lá eles são dignos de permanecer, e aqueles espíritos que não estão acompanhando a evolução do globo que eles habitam. E aí, quando isso acontece, de lá eles são retirados, não para serem lançados no fogo do inferno, mas sim para habitarem mundos mais primitivos, mas mundos que são compatíveis com a evolução espiritual deles. Então, as leis de Deus, elas são tão perfeitas e são universais, que esses espíritos que são retirados de mundos que eles habitam e que eles não estão acompanhando a evolução, que vão para mundos mais primitivos, eles têm inclusive a oportunidade de auxiliar com aqueles irmãos que habitam no mundo mais inferior, de passar para eles, de ensiná-los todas as coisas que eles já aprenderam no mundo mais adiantado. E essa é a lei de amor e misericórdia de Deus.
que é universal. E essa explicação inicial desse trecho, que eu acho importante pontuar aqui, ela veio somente com as luzes que a doutrina espírita trouxe para nós. Porque ela veio em um momento no qual a humanidade já estava preparada para entender isso, a humanidade já estava mais madura para isso. E Jesus Cristo, lá naquela época que ele estava iniciando a doutrina de amor e caridade, na sua vinda, ele não pôde explicar tudo, que ele gostaria. Ele mesmo fala isso em uma de suas passagens. E ele não pôde, dada a evolução espiritual daquele tempo, que não comportava essas explicações, Nós não entenderíamos naquele tempo tudo que a doutrina espírita veio nos falar. Então, Jesus, com aquela sutileza, com aquela delicadeza e principalmente com a didática que era própria do seu espírito, de altíssima envergadura, ele sempre utilizava com aquele povo que tinha uma vida agrária os exemplos retirados daquela vida rural deles. Então, eram mais próximos os exemplos da realidade deles, às vezes hoje não tanto da nossa, mas da deles, para que eles compreendessem o que Jesus queria dizer e para que divulgassem e que hoje chegasse até nós. E é por isso que ele utilizava exemplos como ovelhas, cabrito, pastor de ovelhas, para que fosse mais perto da realidade deles. Então, pois bem, dito isso, agora a gente pode passar para o foco do nosso encontro, que é falar sobre a intenção de Jesus de incutir no nosso espírito, em nós, o entendimento de que nós devemos praticar a caridade e somente conseguiremos evoluir espiritualmente se assim nós fizermos. Então, quando Jesus diz essa palavra que a gente acabou de dizer do bom samaritano, ele está dizendo nada mais do que, meus irmãos, é preciso praticar a caridade, porque sem ela nós não teremos qualquer evolução espiritual. E nessa parábola, Jesus é tão sábio que para dizer a nós que nós todos somos iguais perante aos olhos de Deus, que nós somos irmãos e que nós devemos praticar a caridade para com aquelas pessoas sem distinção alguma, o que Jesus faz? Jesus se utiliza, ele dá um exemplo de bondade de um samaritano. E vejam, naquela época, os samaritanos, como explica o próprio Evangelho segundo o Espiritismo lá no início, os samaritanos eles eram as pessoas que elas nem eram bem vistas pela sociedade. Eles eram vistos como heréticos, porque o povo de Samaria, depois da segregação das 10 tribos de Israel, esse povo sempre esteve em guerra com Judá. Então surgiu uma profunda aversão entre o começo desses dois povos, e essa rivalidade, ela tinha unicamente um ponto, que era a rivalidade religiosa. Então, em todos os ensinamentos de Jesus e, sobretudo, essa parábola do bom samaritano, ele deixa claro que a caridade e a humildade, elas são exemplos que nós devemos perseguir. E ele deixa isso muito bem claro para nós quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, que nós podemos ler como humildes, pois deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Fazei aos outros aquilo que gostaríeis que fizesseis a vós mesmos. E amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas dos vossos inimigos, se quisereis ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai mais a vós mesmos do que ao vosso próximo. Então Jesus utiliza sempre a caridade e a humildade, que é o oposto do orgulho, do egoísmo e da vaidade, como condição absoluta para a felicidade futura, para a nossa felicidade. E aí, através dessa linguagem figurada das parábolas de Jesus, das suas falas, que nós podemos ter muito bem claro que a felicidade ela é reservada ao justo e a infelicidade ela é reservada àqueles que
praticam o mal. E nessa justiça divina, quando Deus olha as atitudes dos seus filhos, o que ele exclusivamente pergunta para nós? Ele verifica se nós cumprimos algum ritual, alguma formalidade religiosa. Ele faz diferença entre uma crença e outra? Não, ele não faz. A única pergunta que ele faz para nós, o único julgamento que ele faz de nós é sobre todo o bem que nós podemos praticar. Então, nós estamos praticando efetivamente todo o bem que nós podemos? Esse é o julgamento de Deus. E digo mais, Jesus, nas suas pregações, ele coloca a caridade acima de todas as outras virtudes que podem levar aquele espírito a níveis mais elevados de condição espiritual. Ele coloca a caridade como única condição para a salvação daquele espírito. Porque a caridade, ela é, através dela, todas as virtudes de um bom espírito, elas aparecem. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, que são sentimentos e qualidades opostas, digo novamente, ao orgulho e ao egoísmo. Então, o ensinamento proveniente dessa parábola do bom samaritano, ele se relaciona intimamente, com o ensinamento de outra passagem da vida de Jesus Cristo, que está em Mateus, capítulo 22, versículo 23 a 40. Então lá Mateus registra que Jesus, ele estava pregando às pessoas e um homem da lei, lá novamente o homem da lei fazendo perguntas, ele diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus responde que o primeiro mandamento é: amareis ao vosso Senhor Deus de todo o vosso coração, vossa alma e vosso espírito. E o segundo mandamento: amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus ainda diz que todas as leis e todos os profetas estão contidos unicamente nestes dois mandamentos. Então, nós sabemos que antes de Jesus encarnar na Terra, vários precursores de sua doutrina, eles vieram para anunciar a sua vinda e até mesmo para preparar a ideia da humanidade, a razão da humanidade para as lições que Jesus iria trazer para nós, para os conhecimentos novos e iluminadíssimos que Jesus nos trouxe. Então, Jesus, nesse momento, através desse trecho de Mateus, ele simplesmente pega os 10 mandamentos das antigas leis mosaicas, que foi onde tem Moisés, que foi um grande precursor da vinda de Jesus, que veio organizar melhor a sociedade daquele tempo, para que eles estivessem preparados para o ensinamento do mestre, e ele resumiu estes mandamentos de Moisés, os 10, em 2, que é amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E vejam que Jesus, ele veio aqui pregar tão somente a sua lei de amor, de caridade e de fraternidade. Ele veio pregar que aquelas antigas leis mosaicas já estavam, de certa forma, ultrapassadas e que nós poderíamos já entender que tudo aquilo se resumia somente em 2 leis. Ele veio, na verdade, interpretar aquelas leis mosaicas e adequá-las aos seus ensinamentos de amor e caridade, sem os quais nós não entraremos no reino dos céus. E aí nós vamos entender aqui, reino dos céus, como a nossa evolução espiritual, até a gente conseguir ser espíritos puros, habitantes dos mundos celestes. Então Jesus nos diz que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, e amar ao próximo sem amar a Deus. Porque fazendo bem ao próximo, nós necessariamente estamos fazendo bem a Deus. E nesse ponto, dá para nós fazermos uma comparação bem simples. Quando nós estamos diante de uma mãe e um filho, quantas vezes nós já não ouvimos uma mãe dizer que agradar o filho é melhor do que agradar ela mesma, muitas vezes, Então, imaginem,
o amor de uma mãe por um filho. E imaginem o amor, o mais sublime que a gente consegue imaginar na Terra, no universo, em todos os planetas, que é o amor de Deus por nós. Então, nós fazendo necessariamente bem ao nosso irmão, ao Filho de Deus, é fazer bem a Deus também, é agradar Deus também. Nós praticarmos a caridade com os nossos irmãos é como se nós estivéssemos praticando a caridade com Deus. Se nós formos levar em conta esse exemplo simples que nós demos da mãe, do amor de uma mãe pelo seu filho. E nesse contexto, entra aquela máxima que fora da caridade não há salvação, porque esse é o caminho que nós devemos trilhar para a salvação do nosso espírito, para a nossa evolução espiritual, para a gente alcançar efetivamente aquela luz que nos foi prometida, que fatalmente todos nós, espíritos, um dia chegaremos até ela. E além dos ensinamentos de Jesus, nós podemos ver a necessidade da caridade pregada tão veementemente pelo apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem a caridade eu nada seria. E ele complementa com um trecho muitíssimo importante. Ele diz: ainda que eu tivesse distribuído meus bens aos pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, sem a caridade, tudo isso de nada me serviria. E vejam que esse trecho, ele tem muita importância, porque o que ele nos traz? Ele nos traz que não adianta a gente ir lá, dar o nosso dinheiro aos necessitados, ajudar as pessoas, sem o verdadeiro sentimento da caridade, sem a verdadeira intenção de ajudar. E hoje nós vemos muito isso, né? Pode ser que também em outras épocas tenha tido isso também. Muitas pessoas que se vangloriam da caridade feita, que fazem um alarde daquela caridade que eles fazem, para que todos vejam a caridade que ele praticou, né? Mas aí a gente se pergunta, onde está o sentimento verdadeiro da caridade? Onde está aquele sentimento que Jesus explicou para nós que nós devemos ter? Aquela empatia para com o nosso irmão. Ou mais ainda, né? Nós temos também aquelas pessoas que fazem pelo próximo e depois ficam sempre jogando para o próximo que ajudou, que ela merece reconhecimento por isso, que ela merece uma moeda de troca. E Paulo explica para nós que esse sentimento verdadeiro de caridade, ele é muitíssimo importante, porque não adianta nós darmos o que nós temos, muitas vezes até o que é excedente para nós, se o nosso coração ele não está repleto do sentimento da caridade, de empatia verdadeira para com o nosso próximo, né? Porque a caridade, ela figura da seguinte forma: ela é um sentimento, depois ela é uma ação. Ela é feita assim, se manifesta assim em nós, né? O amor que nós sentimos pelo próximo, primeiramente começa aí, depois a possibilidade de nós conseguirmos nos colocar no lugar dele, faz com que nós depois tenhamos a atitude de auxiliar aquele próximo em tudo aquilo que nós podemos. E Paulo complementa ainda, ele diz que a caridade é paciente, a caridade é doce e benigna. Ela não é invejosa, ela não se enche de orgulho, ela não é desdenhosa e não procura os seus próprios interesses. Ela não se vangloria, não se irrita com nada, ela se alegra, né, com a verdade, ela tudo suporta, ela tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E aí, para finalizar, Paulo diz que a fé, a esperança e a caridade, elas sempre andam juntas, mas que a caridade, ela se sobrepõe sobre todas elas. Então veja que aqui, né, muitas vezes nós podemos encontrar pessoas sem qualquer tipo de fé, mas que já detêm os atributos da prática da caridade nelas. E isso não é a prática do maior mandamento que Deus nos deu? Então, aos olhos de Deus, não será que já não é suficiente para o crescimento espiritual daquela alma praticar a caridade? Mas é claro que é, meus irmãos.
Então, diante disso, nós concluímos que o apóstolo Paulo, ele compreendeu tão bem a noção de caridade ensinada pelo Mestre Jesus Cristo, né, depois do seu despertar para os ensinamentos da doutrina cristã, que ele disse que a caridade está acima de tudo, até mesmo da fé. Porque a caridade, ela está ao alcance de todos, a caridade é democrática, independentemente da fé que aquela pessoa tenha, se é que ela tem fé. Ela pode ser caridosa sem nem ter fé. E em razão disso, desses ensinamentos de Paulo, nós podemos também concluir que fora da caridade não há salvação, e não que fora da igreja não há salvação. Porque se nós pensarmos que fora da igreja não há salvação, primeiro que nós vamos estar colocando a fé acima da caridade. E não foi isso que Jesus nos ensinou. E segundo, nós vamos estar excluindo a prática da caridade daqueles irmãos que não têm a mesma fé que nós. E não foi isso também que Jesus nos ensinou. Jesus, na parábola do bom samaritano, quando ele escolhe um samaritano como objeto de salvação, como a pessoa que vai praticar verdadeiramente a caridade, ele já está explicando para nós que a caridade, ela é democrática, ela independe de fé, ela independe de qualquer outra coisa. Então, nós devemos ter e pensar que somente terão salvação aqueles que professarem a mesma fé que nós. Isso está errado. E que frequentam a mesma igreja que nós, né? Por assim dizer, né? Para ficar mais claro. Mas nós devemos pensar, primeiramente, quão bem aquela pessoa fez. Né? Quão caridosa aquela pessoa foi. E tudo isso é fruto de um olhar fraterno que nós devemos ter. E não um olhar separatista, né? Da gente falar assim, tal pessoa não professa a mesma religião que a minha, então tal pessoa não tá salva. Não, meus irmãos, a visão que nós devemos ter é se aquela pessoa de fato tem o sentimento e, sobretudo, a atitude da caridade. Porque é preciso você sentir e praticar, né? Porque ela pode nem ser cristã e praticar também as leis que Jesus Cristo nos ensinou. Pode praticar, inclusive, melhor que nós, que nos dizemos cristãos. Então, vejam, o ensinamento moral do Cristo, através do qual fora da caridade não há salvação, é um ensinamento que professa a igualdade entre os homens. Porque a caridade, ela pode ser praticada por qualquer um, seja da nossa religião ou não, seja cristão ou não, seja rico ou seja pobre. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em caridade, a gente já pensa em praticá-la com dinheiro. E principalmente com aquele dinheiro que está excedendo pra gente, né? Não aquele dinheiro que vai nos fazer falta. Essa é a noção mais primitiva da caridade que a gente tem. Mas muitas vezes a caridade, ela não é isso. Muitas vezes a caridade se manifesta naquele ombro amigo que a gente tem para oferecer, para escutar as dores dos nossos irmãos, para darmos conselhos ao nosso irmão, para cuidarmos daqueles que realmente necessitam. Muitas vezes a caridade está na nossa força de trabalho, de auxílio dos nossos irmãos. Então, a gente pode perceber que nós temos várias ações para praticar a caridade no nosso dia a dia. Então, é assim, não esperemos termos aquele dinheiro excedente para auxiliar o nosso próximo. A gente deve auxiliar com tudo que a gente pode, nas condições que a gente tem hoje. Porque a caridade, ela vai muito além do auxílio material. Vejamos então o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que foi um médico que sempre auxiliou a todos com o que ele tinha à sua disposição. Fosse dinheiro, ele dava, se fosse trabalho, ele oferecia, se fosse prece, ele orava. E quantas pessoas que estão ao nosso redor que necessitam ao menos de uma prece nossa? E isso não seria praticar a caridade com aquele nosso irmão? Rezar por ele? Somente precisaria da nossa boa vontade e de despender alguns minutos para vibrar para aquele irmão e nada mais. Então, nós temos que ter em mente que a caridade, ela não é só material, muito pelo contrário.
se nós de fato abrirmos a nossa visão, né, para reparar todos os momentos que Deus coloca na nossa caminhada, nos quais nós podemos efetivamente praticar caridade, nós veremos que nós temos diversas formas e formas muito comuns que se manifestam diariamente na nossa vida, que a gente pode praticar caridade e que certamente não provém somente do auxílio material. Muitas vezes são outras formas diversas, mas temos que estar atentos. E o apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós uma mensagem muito louvável, que ele explica, né, que a caridade é um ensinamento moral que conduz o homem na terra, tanto o homem no céu, à vida espiritual. Então ele diz que a caridade é a luz celeste que conduz a vida para uma terra de promissão. Nada exprime melhor esses ensinamentos de Jesus que a prática da caridade. É o reflexo mais puro do cristianismo. E se o homem seguir estas orientações, ele nunca sairá de um caminho divino. Então ele coloca que nós devemos nos dedicar a compreender os profundos significados da caridade e as suas consequências. Nós devemos deixar a caridade nos governar, porque essa é uma virtude ativa. A caridade, ela termina com um fazer para o próximo, em prol do próximo, pelo bem do próximo, porque para praticarmos o bem é necessário somente a nossa vontade e a nossa ação. Então, todos aqueles que praticam a caridade, independente de sua crença, são verdadeiros cristãos. E nós, meus irmãos, estejamos sempre atentos, repito isso, com olhos de ver as verdadeiras oportunidades que nós temos de praticar a caridade no decorrer de nossa vida, seja mediante um auxílio fraterno, um conselho amigo para escutar os nossos irmãos necessitados, um cuidado, um trabalho, um auxílio fraterno, e isso é o que realmente nos leva a crer que nós somos verdadeiros cristãos e que praticamos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Muito obrigada, tenham uma ótima noite e que a paz do Mestre continue em nossos corações. Agradecemos a nossa irmã Bianca por compartilhar conosco os seus estudos e o seu aprendizado. E agora faço um convite à prece de encerramento desse encontro. Senhor Jesus, Mestre querido, te agradecemos por tudo que a vida nos ofereceu, pelas coisas boas, pelos desafios que nos iluminaram, que nos fortaleceram. E nesse instante, Senhor, te pedimos que derrame sobre nós o seu amor e a sua paz. Que assim seja.